Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é: a hipocrisia feminina é pior do que a promiscuidade. Peço a todos que se inscrevam, caso não sejam inscritos no canal, fiquem à vontade aí na seção dos comentários e caso gostem do conteúdo, deixem um like, por favor. Diversos filósofos, escritores e até mesmo homens comuns em mesa de bar, eles já soltaram a seguinte frase alguma vez, a imensa maioria deles. A prostituta é a mulher mais honesta que existe, né? Porque você vai lá, paga, fica tudo certo, vai embora, não tem encheção de saco. Por mais que é uma frase botequeira, digamos assim, tem um. Não dá nem pra dizer que é um fundo de verdade, que é uma verdade integral, isso aí, né? Ela é uma verdade no fundo, na superfície, né? No intermediário, então não é só no fundo, que é uma, não tem só um fundo de verdade, é o todo uma verdade, essa frase aí. Porque é uma relação honesta, né? A promiscuidade nem sempre ela é desonesta, por mais que você tenha aí diversas civilizações que colapsaram com o aumento da promiscuidade. Quem tem a chave da promiscuidade na sociedade são as mulheres, né? Como o Atitude Alpha já falou diversas vezes aí, quem tem a chave do norte da putaria no qual a sociedade vai se orientar são as mulheres, porque se as mulheres resolvem postergar mais o sexo com os homens que elas conhecem, né? Por mais que a libido masculina é muito forte, os homens sempre vão estar tentando. Se as mulheres derem uma atrasada, querer conhecer melhor o sujeito e tudo mais, consequentemente a promiscuidade diminui, né? E se você tem garotas de programa que trocam sexo por dinheiro de maneira direta e é uma relação ali totalmente consentida, é mútua e etc., você tem uma honestidade ali, né? Você tem um acordo, você tem uma troca voluntária, né? Agora, a hipocrisia feminina, no que tange a isso, ela é muito mais danosa para a sociedade porque ela desorienta e bagunça tanto os homens quanto as mulheres, né? Os caras ficam perdidos porque como que funciona a hipocrisia feminina na prática nesse quesito sexual? A mulher, ela sempre vai criar regras, né? Igual muitos já comentaram aqui, né? É uma frase bem emblemática. Ela cria regras para o homem beta, ou seja, para o homem mediano, para o homem trabalhador, para o homem comum, para o homem bonzinho, para o homem que ela considera amigo, né? Às vezes o cara é até acima da média, mas com uma mulher muito bonita, ela tem acesso a conversa, sexo casual com caras do topo, né? Ela vai sempre criar regras para esse cara. Para esse cara sempre vai ser conexão, atração, conhecer melhor, vamos com calma, etc, etc, né? Então, só que é o seguinte, a incoerência, a incongruência desse pensamento dela, né, se dá porque tudo que ela fala que tem que ter algo antes, com o cara do topo, isso é quebrado imediatamente. Então a frase é a seguinte, né, ela cria regras pro beta e quebra elas para quebrá-las com um alfa, né, correto? A partir do momento que você tem diversas mulheres agindo nessa frente, né, no qual para um determinado número ínfimo de homens elas fazem qualquer coisa a qualquer momento, não tem aí não tem barreiras físicas, emocionais, né, financeiras, nada. A mulher vai dar um jeito, né? É aquela frase que de outra frase botequeira que fala: a mulher quando quer dar ninguém segura, né? Isso aí está se aplicando cada vez mais aos homens do topo, sobretudo das mulheres mais jovens, mais bonitas. Depois que elas passam dos 30, aí começa o desespero, é outra história. Aí elas vão dando uma baixada de nível porque esses caras do topo já estão com as novinhas e vão sempre renovando. Então essa hipocrisia feminina, ela é porque se as mulheres falassem, olha, eu só vou realmente não vou nem falar de transar só depois do casamento, né? Nós não estamos buscando aqui sociedades perfeitas de virgens imaculadas, né? O que a gente está comentando aqui é que muitos homens abandonaram o jogo. Quando o jogo ainda estava ruim, estava meio podre, mas ainda estava jogável, né? Ainda existia negociação entre homem e mulher. Mas depois que o jogo se tornou injogável, os caras desistiram do jogo e estão vendo o colapso acontecer aí. É lógico, sempre vai ter gado, sim. Mas os gados de valor, a maioria já foi fisgado, igual a gente sempre fala aqui, só vai sobrar cara ruim para elas, elas não vão aceitar. O holocausto das encalhadas é inevitável. Então, a partir do momento que as mulheres elas pegam e criam essas regras e não seguem elas porque sempre existem os caras exceções para elas que elas vão quebrar essas regras, né? Você vai ver que os homens eles vão ficando cada vez mais perdidos. Mas como assim? Ela posta aqui no Instagram que energia é tudo, que não se envolva com pessoas erradas, né?
pra mim ela pega e fala, eu não sou assim, não sou igual aos outros, aí de repente, né, porque eu já falei isso num vídeo, o homem é fofoqueiro pra caramba no quesito sexual, né, são, as mulheres, se elas criticarem isso aí, isso é um argumento irrefutável delas, porque de fato não existe o tal do homem que come quieto, o cara que come uma mulher gostosa, ele vai sair falando pra todo mundo, tá? Se o cara ele não contou que transou com uma mulher porque a mulher é feia, então o cara ele sai falando pra todo mundo que transou com a mulher e chega no ouvido do cara que a mulher tá deixando ali, tá botando, deixando na geladeira, tá enrolando, e o cara fala, mas como assim? Né? Pô, eu tô aqui conversando com essa guria faz um mês, tentando sair com ela, a gente até saiu, mas só rolou uns beijinhos, não rolou mais nada, né? Óbvio, a mulher não é obrigada a dar pra ninguém, ela dá pra quem ela quiser, entendeu? Ninguém aqui tá falando que pra quem que a mulher quer ter, tem que dar e tudo mais. Nós só estamos apontando aqui comportamentos que entender por que esses comportamentos ocorrem, né? Tentando entender a falta de lógica, né? Até na falta de lógica existe uma lógica, né? E essa lógica, nessa falta de lógica, é justamente por conta de estímulos e recompensas que são jogadas no ambiente. Então a mulher ela vai, são desde músicas que falam para se envolver com as pessoas erradas até encontrar a pessoa certa, né? Do valorize a si mesma, né? Do não tente se culpar se o outro errou com você, sendo que ela sabia que o outro já era errado, no caso esse outro seria o cafajeste rico, né? A mulher nunca é enganada pelo cafajeste sem que ela saiba que o cara é um cafajeste. Isso é uma das maiores lendas que existe, né? Nenhuma mulher faz um encontro às cegas aqui no Brasil. Então elas sabem, elas justamente se atraindo por esses caras porque eles são pegadores, eles são destacados, eles têm mulheres aos pés delas e elas não conseguem resistir. Então a mulher pode pegar e falar, mas vocês homens procuram só mulher paniquete, gostosa, cavalo, etc. Aí a gente tenta explicar que, por exemplo, o cara quando ele vai na zona, ele vai numa zona de luxo em São Paulo, vai na Escândalo, no Bahamas, enfim, onde tem mulheres lá de 1.000, 2.000, 3.000 reais, né? Aquelas paniquetes maravilhosas e gostosas. O cara que tá ali, e quando ele vê também esse monte de digital influencer que também são, várias delas são garotas de programas híbridas, né, que elas disfarçam uma vida de civil com GP, ou outras mulheres civis mesmo, que não fazem programa direto, mas que mostram tudo no Instagram, né, mulher de OnlyFans e etc, etc. Os caras eles sabem muito bem, todos os homens têm um tesão muito absurdo nessas mulheres, isso é inegável. O cara recebe um vídeo lá de uma menina de 20 anos rebolando a bunda no TikTok, o cara imediatamente tem vontade de transar com essa mulher, é a natureza agindo ali, entendeu? Não é que o homem é tarado, sem vergonha, etc. Né? É que o sujeito ele vê ali o excesso de bunda, toda hora é bunda, bunda, bunda na cara do sujeito mediano no Instagram, né? E não só de famosas e subcelebridades, mas de meninas da cidade dele, pessoas que ele conhece desde pequeno também entraram nessa. Não tô fazendo julgamento moral, se a mulher quiser mostrar bunda pode mostrar. Eu não tô falando, só tô falando o que causa isso no ambiente, tá? Então, é lógico que o cara vai ter vontade de transar, só que o homem separa muito bem a vontade de transar com vontade de se relacionar. E aí as mulheres falam que é machismo pegar e falar que existe mulher para transar e mulher para casar, né? Sendo que isso é biologia. Não adianta tentar falar que isso é construção social, né? Porque a partir do momento que as mulheres imitam só os homens cafajeste, achando que todo homem tem abundância sexual, há uma distorção da realidade escancarada, que não cabe discussão disso. Discutir isso aí é você entrar num hospício e discutir com um louco, né? Então o homem ele tá lá na zona com os amigos dele, com aquele monte de paniquete, aquele monte de mulher absurdamente gostosa. Ele vai, beleza, o cara vai lá, não, vamos gastar dinheiro aqui. O cara gastou 2.000 reais lá para um sexo, comeu uma mulher que ele jamais comeria, né, se não fosse pagando, né? A esmagadora maioria dos homens, até jogador de futebol, cantor pagam pra transar, até isso aí, nem milionário não consegue transar com essas mulheres de graça, quem dirá os homens comuns. Então ele. Só que depois que ele gozou ali, acabou, vai ficar uns 3, 4 dias lembrando tudo mais, só que morreu o assunto, entendeu? Então o cara ele vê essas mulheres aí, ele não tem vontade nenhuma de criar vínculo com elas, não tem vontade de namorar com elas, exceto um ou outro boomer carentão, tá? Tem as exceções, por isso que eu tô falando, esses caras endinheirados do Brasil aí de 60 anos, 55, 65 anos, esses caras são bem carentes, tá? A geração boomer ela é um problema muito sério no Brasil, o Raccoon sempre falou isso, eu concordo com ele. Eles são os donos do dinheiro, eles acham que são os donos da verdade, eles chamam a nossa geração de Nutella, sendo que eles inflacionaram tudo e entregaram um Brasil quebrado pra gente, né? Mas esse é assunto pra outra hora. Então, assim, as exceções para isso que eu tô falando são esses velho carente, que dá presentinho pra puta, que banca, paga faculdade, etc. Você não vê cara de 25, 30 anos fazendo isso aí, tá? Nem todo homem é novo, endinheirado, o Whindersson Nunes não é regra, tá? Tem os cucão, os bobão aí, tem, né? Mas a via de regra, o homem ele é bem efêmero, bem passageiro quando ele se envolve com
com mulheres mais promíscuas, porque ele sabe que é algo momentâneo ali. Ele não romantiza com mulheres promíscuas. Então, o homem ele é hipócrita em diversas coisas aí, né? Na questão muito mais ligada à questão de dinheiro, de poder, de sociedade, de negócio, que é assunto para outra hora também. Mas nessa questão sexual, né? Comparado com a mulher, todo mundo tem um grau de hipocrisia sim, tá? Isso é inerente à natureza humana, né? Todo mundo tem uma filha da putagem, uma hipocrisia, isso é fato. Mas comparada nesse quesito sexual, a hipocrisia do homem é muito menor que da mulher. Porque ele sim, ele assume que ele gosta de mulher gostosa, dessas mulheres que mostram tudo, etc. Só que ele gosta só para fins sexuais, né? Ele não fica pensando em sair de mão dada com esse tipo de mulher, em assumir, em criar família, né? O problema da mulher é que se ela se envolvesse com o cafajeste ali uma, duas, três vezes na vida e visse que é uma furada, que não vai dar em nada, que é só sexo casual, né? Que as pessoas têm direito ao erro sim, né? Tanto homem quanto mulher, e depois falasse, opa, não é isso aqui que eu quero pra minha vida. Uma ou outra mulher, minoria da minoria, às vezes entra nessas barcas furadas, cai fora e deixa isso de lado. Só que é minoria absoluta, tá? Sem generalizar, você não consegue explicar nada. Então, a grande regra, a generalização, porque precisa ser dito que a maioria faz isso, elas romantizam com esses caras, elas romantizam com os Christian Greys da sociedade. Então, é uma hipocrisia que ela não tem fim, é um negócio infinito, né? Ela tende à estratosfera do universo e vai ultrapassar diversas galáxias. Por quê? Porque ela romantiza com esses homens que só querem sexo casual com elas. Ela realmente acha que pode converter esses caras. Então o que acontece? O homem não fica tentando converter a garota de programa na zona. Não fica tentando tirar ela dali e tudo mais, exceto os boomers carentões que eu falei, correto? Agora, a mulher, quando ela tá com esses caras aí, ela acha realmente que pode converter, ela romantiza, ela sofre por um cara que só quer sexo com ela. E ela entra nesse ciclo repetidas vezes e tudo mais, e comenta com as amigas, e aí posta storyzinho, aí ela fica carente e vai atrás do homem mediano que tá ali, que queria algo sério com ela e que tá rejeitando ela. Só que daí os homens estão começando a acordar, quando ela for atrás desse mediano, que ela tiver passado dos 30, vai ser tarde demais, não vai ter gado de valor para todas, e aí nós vamos ter um negócio muito sério que chama Holocausto das Encalhadas, que estamos falando nos vídeos aí já, que vai ser um negócio que vai ser catastrófico. Né? Vocês se preparam com os anos 20 aí, o ápice disso aí vai ser, eu estimo, em 2024, 2025, que vai ser a sociedade vai ser um samba de crioulo doido, vai ser uma coisa maluca o que vai virar isso aqui. Então essa hipocrisia, né, ela é muito nociva. Porque se as mulheres falassem desde o começo, ó, eu gosto de cafajeste mesmo, né, eu não negócio de cara bonzinho aí chega, esse negócio de cara trabalhador, fiel, carinhoso, isso aí me brocha e tudo mais, ótimo, entendeu? Por mais que daí eu não faço julgamento moral, muitos vão julgar quem sonha com a volta da sociedade conservadora, eu até respeito, mas eu acho uma tremenda bobeira, porque não vai voltar, isso é igual querer que as locadoras voltem e o Netflix quebre, né, pra mim isso é ilusão. O cara, do ponto de vista conservador, moral, etc, eu não faço esse tipo de julgamento, tem canais capacitados que fazem, explicam muito bem isso aí, né, só que esse canal aqui meu não é voltado a isso, eles vão falar que mesmo se a mulher fizesse isso de uma maneira honesta, é nocivo pra sociedade, etc, etc. Mas como eu não faço esse tipo de julgamento, né, eu analiso apenas estímulos e recompensas no ambiente, o que eu estou notando nessa hipocrisia delas é que por que elas não fazem isso então? Mas por que a mulher não é honesta desde o começo? Não pega e fala, ó, eu não quero nada com você e tudo mais. São dois motivos, basicamente. São vários, na verdade, mas os dois principais é o seguinte. O primeiro é um medo, por mais feminista que a sociedade esteja, ela tem muito medo de ser julgada, chamada de vadia, de puta, etc, né? É um medo gigantesco de ser julgada. E o segundo é porque ela, lá no fundo, a mulher não é, ela, ao mesmo tempo que ela se deixa enganar, a mulher não é burra, tá? Ela sabe lá bem no fundo, tá? Que esse lado só vem quando ela tá começando a bater os 30. Ela sabe que esse cara pode sumir dela, quer deixar o bobão de classe média, o bonzinho ali na espera. Então o medo de perder esse cara, caso dê tudo errado, é o plano B, né? O salvador, o paraquedas, ela quer deixar ali perto, né? Antigamente, quando não tinha tanta exposição nas redes sociais, os homens tinham o benefício da dúvida, etc. As mulheres ainda conseguiam se salvar com esses caras de 30, depois dos 30, com esses caras bonzinhos de classe média. Só que esses caras estão acordando, tá? Os caras estão acordando e aí não, a hipocrisia delas vai ter consequências, tá? Vai ter consequências muito graves para elas, né? Haja antidepressivo, ração de pet, ansiolítico para essa mulherada, tá? Eu não tô falando isso aqui em tom de, tô torcendo para eu tô só expondo a realidade, entendeu? Não sou torcedor de nada aqui não, entendeu? Eu tô só expondo a realidade aqui.
que essa hipocrisia delas é muito mais nociva do que esse comportamento. Tanto que você não vê homens com. Homens tipo, homens mais desapegados não ficam condenando o comportamento de garotas de programa, né? Porque eles vê uma honestidade nelas ali justamente porque é uma troca simples, dinheiro pelo sexo, pela hora do sexo ali, né? Agora, a mulher que fica aí romantizando, esperando, botando uma foto, esperando o like daquele super alfa destacado que mora 1.000 quilômetros dela, que fica esperando o cara que comeu ela uma vez num puta apartamento luxuoso, porque o cara queria esvaziar o saco, um milionário aí, transou com ela, fica esperando a reação dele no story dela, que nunca vem, tá? As mulheres, elas têm. Eu vou fazer um vídeo só sobre o humor feminino, que eu vou expor algumas coisas que as mulheres postam, eu vou adiantar uma já. As mulheres, elas têm um meme que elas postam que é o seguinte: caras que eu não ligo reagindo aos meus stories, que é os gadão de baixo valor. Aí elas colocam um monte de aquele emoji amarelinho com olhinho de coração, linda, não sei o que, né? Que é os bobão que elas não pegam nem quando elas tiverem 90 anos. Esses caras ficam comentando e mandando coraçãozinho. O cara que eu quero reagindo no meu story, aí é um espaço branco, um vácuo assim, porque esse cara não tá nem aí. Ele só vai atrás dela quando ele quer sexo fácil. E as mulheres romantizam com esses caras. Então, assim, onde que tá? O problema não é ela romantizar com esses caras. O problema é ela falar que odeia Cafajeste, né? Que odeia homem galinha, que odeia homem rodado. E falar que gosta de homem carinhoso, companheiro, parceiro, né? Elas adoram falar essa palavra, parceiro, né? Eu sou bem ligado nesses gatilhos aí, nessas palavras gatilho de Instagram, que é pura balela, puro bullshit isso aí, tá? Não caiam nessa, tá? Então, para a gente finalizar aí, né, esse comportamento hipócrita delas, descolado da realidade, daquilo que elas falam, daquilo que elas fazem, é 1.000 vezes mais deletério, mais nocivo, né, mais sujo, né, do que a putaria que elas fazem com esses caras. Porque se elas fizessem essa putaria com esses caras e assumissem a identidade, porque assim, é muito fácil falar que a mulher tá livre, que somos todos vadias e não sei o que, chega de julgamento, mas na hora de assumir esse comportamento errôneo delas, elas ainda são conservadoras, né? Elas mesmas, elas se tornam aquilo que elas dizem mais detestar, que é o conservadorismo da sociedade, né? E elas não conseguem assumir isso e partem para a hipocrisia de dizer que gosta do oposto daqueles caras que elas saem. Então fica a mensagem aí, tá? A hipocrisia, ela é muito pior, tá? Muito mais asquerosa do que o comportamento promíscuo delas. Um forte abraço a todos.